Isso aqui que o investidor precisa sempre saber. Sanepar eu vejo como oportunidade. Por verdade que esse ano pós-eleição é um ano melhor que os outros? Hoje, dois grandes motivos imperam para fazer com que Sanepar não suba. Sanepar eu vejo como oportunidade porque, vamos lá, é uma ação que custa próximo de R$4, né? A Sanepar, ela está dentro de um setor de necessidade, setor de água. Então, a gente vai viver nesse planeta, enquanto a gente existir, a gente vai precisar consumir água. E o que acontece? Nós tivemos o marco do saneamento. Recentemente foi aprovada a lei. E isso é tão importante que a gente pode ter aqui o governo injetando mais recursos na empresa. Porque quando se fala de Sanepar, você tem que entender que você não está numa empresa totalmente privada. Tem a participação do governo. Então, se a empresa tem uma participação do governo e ela tem uma participação de particulares, isso dá a entender o quê? Que não vai quebrar. O governo não vai deixar a Sanepar quebrar. Ela pode até ter lá uma tentativa de interferência, mas a empresa tem que dar lucros. Tem que dar lucros. Então, se você compra a Sanepar a R$4 e você sabe que ela vai existir por mais de 100 anos. A Sanepar foi fundada, acho que em 1960. Nossa. Tem mais de 100 anos a Sanepar. E não tem concorrência. Quem é concorrente? Não tem. São Paulo é a Sabesp. Quem é concorrente de Sabesp? Não tem. Então tá num setor que não tem concorrência e que não vai quebrar. Então eu acredito muito nesse tipo de setor. Hoje, dois grandes motivos imperam para fazer com que Sanepar não suba. Lembrando de novo que Sanepar sim entregou um excelente retorno mesmo com toda essa queda que nós estamos vendo. Nos últimos anos, com o reinvestimento dos dividendos, você teria um retorno de 1.630% desde 2002. Foi um retorno bem acima do CDI e bem acima do IPCA. Claro que um primeiro motivo secundário, mas impacta nas cotações de Sanepar, é o fato de que o mercado está com grande aversão ao risco. O fato de que a taxa Selic só provavelmente será reduzida a partir do final deste ano de 2023 e desde que o cenário não se deteriorize ainda mais, isso faz com que os investidores migrem para a renda fixa e prefiram não correr os riscos da renda variável. O Ibovespa mesmo acabou ficando abaixo dos 100 mil pontos, acumulando uma queda de mais de 17% nos últimos 12 meses. E isso puxa a maioria das empresas, entre elas Sanepar, que cai quase que exatamente o mesmo percentual do Ibovespa. Acontece que mesmo quando o Ibovespa estava em alta, por exemplo aqui em outubro de 2022, quando o Ibovespa estava em 120 mil pontos, a companhia chegou a apenas 3,85, não teve um grande movimento de alta. Ainda assim, ela acabou caindo muito por conta do Ibovespa em queda. Mas um outro motivo faz com que a Sanepar não consiga subir. E esse motivo envolve um litígio, ou seja, um processo judicial que envolve o município de Maringá, que representa a terceira maior receita da Sanepar, uma receita muito relevante, de aproximadamente 9% do total de receita da Sanepar. Curitiba é 21%, Londrina supera 10% e Maringá fica entre 8% a 9%, então é uma receita muito importante. E a gente sabe que já há decisão judicial contra a Sanepar, anulando o contrato de concessão com Maringá por conta de um vício legal. Já comentei sobre isso em outros vídeos, mas basicamente o que você precisa saber é que o contrato e a sua renovação não foi válida, de tal modo que ele deveria ser anulado. A Sanepar chegou a oferecer alguns milhões de reais para a manutenção desse contrato, contudo não houve êxito, o processo está no Supremo Tribunal Federal visando uma conciliação e sempre que a Sanepar tenta alguma coisa não consegue. E aí o mercado parece já ter precificado a perda dessa receita. Lembrando que com o novo marco do saneamento básico aqui no país, ficou muito mais fácil de uma empresa privada firmar, através de uma licitação, um contrato com o município de Maringá, de tal modo que a Sanepar poderia perder, digamos, o seu oligopólio aqui no estado dentro do serviço de saneamento. É claro que existem outras empresas, inclusive municipais, que prestam esse serviço, como por exemplo a Samai, mas são verdadeiras empresas municipais que não oferecem grande concorrência para a Sanepar, sendo que o município de Maringá é um município muito relevante para ter uma empresa pequena prestando serviço de abastecimento de água e saneamento. Então a Sanepar não pode perder essa receita. É por isso que está havendo todo esse esforço da companhia na assinatura de um acordo. E recentemente, em fevereiro de 2023, a companhia publicou esse comunicado ao mercado informando que o processo judicial foi suspenso por 30 dias justamente para que se pudesse chegar a algum consenso. Esperamos que a Sanepar consiga. E caso ela consiga um bom acordo, provavelmente o mercado vai reagir. Mas não há certeza de nada, vocês sabem que o senhor mercado
mercado é um maluco. E o outro motivo que está impactando as cotações de Sanepar é justamente a alta necessidade de investimentos no presente momento. Em dezembro de 2022, a companhia aprovou seu plano plurianual de investimentos, ou seja, um plano de investimentos que supera um ano, na verdade aqui de 4 anos, vai de 2023 a 2027. E é um plano de investimentos muito alto. Você percebe que em 2022 a companhia investiu 1,7 bi, só que nesses anos subsequentes os investimentos serão maiores. 2023 2 bilhões, 2024 2,5 bilhões, 2025 2,5, 2026 cai para 2 bilhões, 2027 cai para 1,6, totalizando assim 10 bilhões. Então é basicamente uma curva que vai decrescendo, sobe e depois decresce. E os investimentos são bem distribuídos aqui entre os serviços de água e esgoto. E por que um plano de investimentos tão pesado assim para a companhia? É que em 2020 entrou em vigor o novo marco do saneamento básico no país, que impôs metas de universalização bem rigorosas para essas empresas, do contrário, elas não conseguem manter os contratos com os poderes públicos municipais. E dentro aqui do artigo 11b dessa lei, consta que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento deverão, é uma obrigação, definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável, 99%, e de pelo menos 90% com serviços de coleta e tratamento de esgotos, e tudo isso deve ocorrer até o dia 31 de dezembro de 2033. Então existe um prazo que é relativamente curto, por isso que a Sanepar foi obrigada a ter um plano de investimentos tão agressivo. No final das contas, hoje em dia você tem apenas 10 anos para conseguir chegar nessas metas, de 99% de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Muita gente acredita que o ano seguinte à eleição para o governo do estado, historicamente, seja o melhor ano para investir na Sanepar. Quando você olha realmente para o histórico, faz até sentido você acreditar nisso. Você vê ali em 2012, 13, 14, o lucro meio de lado, a cotação caindo muito, depois subiu bastante. Se eu colocar aqui, vocês vão conseguir perceber. Isso aconteceu novamente em 2021, 2022, um cenário mais parecido. Desde 2020 a cotação caindo muito. Depois de 2017 foi quando a gente teve o começo das revisões tarifárias. As ações subiram pra caramba também. Esse reajuste ele tem realmente uma correlação com as cotações. Então, muita gente acredita que o ciclo político eleitoral influencia nas revisões tarifárias e influencia diretamente, por sua vez, no desempenho das ações. E a gente sabe que o lucro líquido da Sanepar, as projeções, vai depender muito do reajuste que for dado, da revisão que eles concederem, do tanto que eles identificarem que realmente aquela base de ativos regulatórios precisa ser reavaliada e precisa, o capital da empresa, o capital do acionista precisa ser remunerado. É esse conflito que vem impactando muito as ações da Sanepar recentemente e ao longo dos últimos anos, e eu acredito que isso deva ser um problema para as ações da Sanepar no médio e longo prazo, caso o regulador continue sendo estadual, continue sendo a AGEPAR, por exemplo. Desempenho passado a gente sabe que não garante desempenho futuro, comportamento passado não garante comportamento futuro. Isso realmente faz sentido. Pode ser que a gente tenha uma revisão agora muito acima da inflação que acabe reprecificando as ações, que acabe concedendo esse upside que o investidor, que o acionista de Sanepar faz tempo que está esperando. Parece que nunca vem, as ações meio que se esqueceram de subir, mas ninguém garante, isso não é garantido e é inclusive o maior risco de se investir na empresa, na minha opinião. Agora, dada a simetria atual e a nossa opinião qualitativa, analítica, política para esse ano no estágio do ciclo eleitoral, é uma combinação muito boa. A gente tem muito a ganhar e muito pouco a perder. A questão do política eleitoral, acho que é o seguinte, a tendência é o seguinte, a tendência é o cara seguir a regulação, exceto por motivações políticas, restrições. Né? Uhum. E o que eu estou dizendo é que no passado, esse é o ano que tem menos restrição política. Então não dá para você comparar como foi o ano passado. Ano passado tinha, pô. O cara queria se eleger, pô. Né? Então assim, a gente está acostumado, os últimos 3 anos foram ruins. Claro, foram 3 anos... Vamos comparar com 4 anos atrás, né? Vamos comparar com 8 anos atrás. E aí você vai ver que todos esses anos foram favoráveis. Então a gente acha que é um bom momento. O mercado ficou descrente, até porque apanhou os últimos 3 anos. E se for verdade que esse ano
após a eleição é um ano melhor que os outros, a gente vai ter uma combinação muito, muito boa e que não está no preço. Então, por isso que a gente acha o case interessante, né? E é óbvio, também, eu estou tocando num ponto aqui, acho que a maioria das pessoas que vem aqui vem trazer um case de longo prazo, uma tese, e aí de repente a ação cai, mas olha só, o fundamento tá bom, daqui a 2 anos recupera, essa questão dos juros, isso vai mudar, aí você consegue se esconder. Essa aqui não dá para se esconder não, cara. Que é um evento, é que nem assim, você prestar juros de curto prazo e tem o Copom. O Copom foi lá e decidiu, acabou. Então assim, a gente tá tomando o risco de se expor aqui, né? Mas deixar claro, pode ser que não aconteça nada, pode ser que venha inflação, pode ser que venha zero.